E aí pessoal, tudo bom? Vocês que acompanharam a divulgação da notícia, contando um pouco mais do tributo que a gente fez para o Steven Spielberg e teve essas coincidências com o filme dele, o Fabelmans. Vocês viram que tem algumas câmeras que a gente usou que são as câmeras idênticas aos modelos que o Spielberg tinha, né, Igualzinho, exatamente. Inclusive a primeira que a gente pegou, a gente se inspirou bem nessa câmera aqui, ó, que é a do filme, ó. Pegou bem essa câmera do filme aqui, ó, que é igualzinha, né? E aí o nosso amigo Nestor é especializado em câmeras de negativo, câmeras antigas. A gente convidou ele para vir aqui para falar dessa câmera e da outra câmera também que a gente usou no filme e contar a história dessas câmeras, tudo mais. Nestor, Nestorzão, começa por essa daqui, ó. Tá com você, cara. Conta um pouco da história, como é o nome dessa câmera? Olá a todos, eu sou Nestor. Eu Você tenho Nestor, né? me dedicado a restaurar câmeras analógicas de cinema que ultimamente andavam meio abandonadas aí. E aí a gente acaba cruzando com não só as câmeras que são mais próximas da nossa geração, né? As câmeras dos anos 90, anos 2000, como também dessas joias aqui, né? O nome é Bolex, né, Nestor? Que ano que é essa aqui, você acha? essa do que a gente usa no filme? Que ano que é essa? A gente vai pesquisar depois para ter certeza, mas eu acredito que seja de meados dos anos 50, início dos anos 60. É uma joia magnífica, assim, é como se fosse hoje a Blackmagic, que a galera adora aí, né? Uma Pocket 6K. Essa é Não é a Pocket. 4K, não. Essa é Pocket porque essa aqui seria grande, né? Essa aí já seria uma 12K. E Nestor, você estava falando Bolex, né? Qual que é a origem? De onde é isso? Por que esse nome? Bolex, Que essas duas são Bolex, certo? isso. A diferença é que essa é com milímetros. Pilar Bolex. Essa aqui é uma câmera single 8mm. Mostra aí o rolinho Qual pra que é? galera ver. Mostra o rolinho, pessoal, ver a diferença do negativo que vai dentro aqui, ó. Então, É, Nestor, ela qual a tá. diferença dessa para essa? Essa câmera era uma Dá uma câmera ideia para o pessoal ver. de uso doméstico. Depois a gente pode fazer um detalhe mais próximo dela. Ao zoom, né? tá na zoom ali, dá uma chegada. Era uma câmera compacta e eles utilizavam um carretel bem pequenininho, com um filme que é da espessura similar ao 16mm, se não igual a do 16mm, Que seria essa uma 16mm. que seria essa aqui uma 16mm. Tá. Só que eles tinham um sistema bem engenhoso. Tu botava o carretel no lado, eles vêm até marcadinhos, lado 1 e lado 2. E depois tu vai contrapor o lado 2 e o lado 1. O que foi feito para que a câmera fosse compacta e o rolo durasse mais tempo? Eles tiveram a sacada de botar um filme de 16mm e dividir a impressão desse filme em duas janelas. Então tu botava o filme, rodava, eu não sei agora de cabeça, a gente vai pesquisar depois para poder informar quanto tempo durava cada lado desse carretel. Então tu rodava um rolinho inteiro, ele ia passar aqui pro 2, e aí depois tu invertia os carretéis e passava o filme novamente. Fazia assim, ó. Mostrava cada hora um lado, expunha cada hora um lado. Isso. Ó, que Era um mais. compacto econômico. É. A empresa Bolex foi fundada por quem? Agora tu me Você pegou. falou que era um cara... Porque os nomes são bem não, complexos. não, Os nomes são nome, complexos. mas era um cara que Mas trabalhava- era um relojoeiro especialista em fabricação de caixa de música. Imagina o cara que fazia caixinha de música, gente. Para quem não conhece, busca num brechó, ou no museu, ou na casa de algum parente que tenha Minha avó, a casa algum... a casa da minha avó tem uma caixinha de... Não é tão comum hoje a gente conhecer, mas uma máquina analógica que toca música sem nenhuma interferência eletrônica, é Sim, tudo sim. completamente físico, né? Analógico. E junto com um cara de ótica, é isso? E junto com um médico que tinha paixão por cinema e gostava de ótica também. E é uma marca suíça, é isso? É uma marca suíça. Que legal. E Essa essas daqui é raridades Brasil, estão aqui até que hoje coisa funcionando. diferente. E funcionando, essas máquinas funcionam, né? Abre Sim. essa aqui, Nestor.
Mostra um pouco essa aqui, Nestor, que você sabe mexer melhor que a gente aí. Abre Essa- Dessa Esse modelo de Bolex, eu vou tirar a lente para fazer uma explicação para vocês. Aquela ali, é legal falar que essa lente aqui são duas, né, Nestor? Dependendo de como você quiser, você gira aqui. Sim. Tu puxa a torre pro lado e gira se tu quiser. Isso também, elas eram muito práticas, porque tu não precisava carregar mais acessórios, tu tinha uma durabilidade grande para o filme em uma câmera compacta, tu tinha uma disponibilidade variada de óticas, que são óticas fixas, né? Ela não tá com zoom, então é uma ótica que também é mais clara por ter menos elementos óticos. E a cordinha era pra não ter bateria, então a galera ia... Funciona muito bem. Para documentário também, né? Bate orçamento. Essa aqui, eu tenho a impressão que era um pouco mais consumer, né? Que eles gostam de chamar, não digo caseira, assim, mas Registrar mas momentos também é uma familiares. porta de entrada. Você viu, o Spielberg criancinha pegou uma dessa e filmou o trenzinho. Ou seja, Sim. era uma câmera de fácil assimilação, né? Sim. Agora, uma dessa aqui, já em compensação, é do Del aqui, tá filmando a gente, já foi usada em comerciais aqui no Brasil nos 90, é isso, Del? Você usava muito em comercial. Quer dizer, essa é uma câmera que Não, até hoje você não tá usando hoje hoje em você dia essa faz câmera. depois no cinema. Essa câmera eu não ultimamente eu pessoalmente não tenho usado, mas eu alugo muito. Eu já tive 28 câmeras desse modelo aqui. Isso aqui é o que fez realmente, não descartando as outras fabricações e produções que a Bolex teve, mas essa aqui é o tanque de guerra, é tipo a FM2, para quem conhece as Nikon FM2 de 16mm. E abre aí pra gente ver, Nestorzão. Esse projeto é de 1930. 1930. Ele é de 1930 Cadê o... e é como se fosse um... Para quem não conhece muito sobre câmera analógica, a melhor comparação seria comparar ela a um Volkswagen, né? A um Fuca. No sul fala Fuca, aqui vocês falam como? Fusca. Fusca, né? Lá a gente tirou o S. A matriz mecânica dela é praticamente sempre a mesma, a caixa é sempre a mesma. Conforme o quanto que tu queria gastar e conforme eles foram evoluindo o projeto, eles foram acrescentando, incrementando ela. O primeiro modelo vinha com uma opção... De dar corda. A maioria sempre de dar corda, depois eles ofereciam alguns motores, se tu quisesse comprar, a maioria de corda. O último modelo acabou sendo uma que era completamente elétrica. Tinha a opção para tu botar um visor lateral em todas elas. Visor lateral. Pra melhorar do que Mas esse visor era parallax e ajudava muito a utilizar um modelo que é o anterior a esse. Esse é o modelo top, que já é um modelo reflex. Ela ser reflex significa que o que tu tá olhando pelo visor é exatamente o que tu tá capturando Na lente. com a ótica. Alguns dos modelos que são bem fáceis de encontrar tem a torre de 3 óticas. Elas eram muito utilizadas para cinejornal, para reportagem, para o cara não ter que ficar manipulando, caçando no bolso, tá lá no carro, onde é que tá. Chegava lá e... Ele pegava e só girava a torre, ele tinha uma angular, ele tinha uma 24mm, uma 50 e uma 135. Quer dizer, né? isso também ajudou muito na revolução do cinema. O cinema novo também, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas tanto na Itália, Na França, também, fazer documentários isso ajudou muito a você facilitar o acesso a uma câmera, porque Não, você antigamente fazia a câmera, a 35mm, fala, Nestor, qual era o tamanho de uma câmera 35mm na época dessa câmera aqui? Cara, conforme o modelo que tu utilizasse, ia ser uma câmera de 90 por 90 centímetros. E sem falar o preço daquilo, era quase impossível você quer fazer um produtor independente, você quer fazer um filme, você conseguir verba para fazer isso era uma coisa praticamente impossível. Isso, por mais que não fosse tão barato, foi o que facilitou muitos cineastas a trazerem a voz para o mundo e produzirem seus conteúdos, correto? Existe um modelo que é um modelo literalmente de guerra, que até foi desenvolvido, infelizmente, ou talvez infelizmente, por quem pediu, nem sei se vocês põem isso, mas o Hitler que pediu para fazer
a 2C, porque ele queria fazer toda a propaganda da Segunda Guerra com uma câmera que pudesse estar no campo de batalha. Essas câmeras cobriram guerras, cobriram tragédias e coisas, e eram acessíveis, de fácil transporte. Não era tão comum tu ter um avião hoje que sai em Porto Alegre, São Paulo, não sei o quê. Tu muitas vezes pegava e dava negativo para o repórter e ele ia viajar o Brasil inteiro para documentar a Amazônia, para documentar a África, para documentar várias coisas. Era um equipamento muito bom, muito compacto. Essa câmera também tinha uma novidade, que o filme vinha no carretelzinho. Ele é um carretel um pouco maior, a gente pode ver aqui o tamanho da circunferência, iam 2 carretéis. Ele, por o filme estar enrolado bem pressionado aqui, tu podia te eximir de ter que usar o saco preto para manipular o negativo. Então, esse rolinho, esse carretel se chama spool. Então é um daylight spool, que tu pode carregar a tua câmera vendo o que tu tá fazendo. Isso, para o jovem cineasta, também facilitava muito. Mano, eu não tinha nem ideia disso. Porque essas engrenagens aqui, tu tem que passar o filme pelas engrenagens, aqui tu faz o looping, aí tu abre aqui, trava aqui, tem uma métrica toda que, se tu errar aqui, tu vai perder o teu negativo. E negativo não é igual ao videocassete, que tu pode gravar várias vezes por cima. Se ele pegou luz, se ele tá mal colocado, se ele tá mal manuseado, tu vai perder tudo. Isso também, além de facilitar, agregava agilidade pro fotojornalista ou pro cineasta que estava utilizando as câmeras, né? Sensacional, hein, senhor? Não tinha nem ideia dessa Depois dela ser reflexa, eles ainda complementaram ela. Porque aqui tu vê que é um carretel pequeno que dura só 3 minutos e um pouquinho, né? Aí, e na corda também, cada corda só durava 27 segundos. Os caras eram bons na edição, os caras já editavam no rolinho ali, 27 segundos aqui, pum, 27 segundos aqui, pum. Então, esse modelo já vem com essa opção, que é a opção de tu poder utilizar um magazine maior. Um magazine com um rolo de 16 milímetros de 120 metros. Mas e para girar, como é que funciona? E a opção, para tu utilizar o magazine, tu usaria a opção de motor elétrico. Com uma bateriazinha na cintura, tu podia rodar até 10 minutos e quase 11 minutos sem corte. Podia fazer plano sequência, podia brincar muito mais, né? Olha só, caramba. Brincar nem tanto, porque é uma câmera, ela é bem séria. Quem sabe usar bem uma Bolex, tá pronto para... Se você tiver uma Bolex em casa, você entra no Bolex Collector. Eu vou pedir para os meninos botarem o link embaixo para vocês pesquisarem a variedade de modelos que existe. E todas possuem número de série. É uma câmera suíça. Os suíços e os alemães tinham quase que uma tara por numerar as coisas, principalmente no pós-guerra. Tudo era numerado, tudo era registrado, tudo. Eles que foram os caras que deram início nessas coisas de número de série, número de lote. Quem foi o técnico que mexeu? Tu abre uma Bolex, vai ter uma assinatura lá dentro que tu, às vezes pode até, quem não conhece passa despercebido, mas é o número do funcionário que montou essa aqui. Caraca. Se dá problema, volta lá no Suíça, o cara vai falar pro técnico, ó. É muito lindo. Tinham muitas mulheres que trabalhavam na linha de produção da Bolex também. Caramba, é sensacional mesmo, Nestor. Eu não fazia nem ideia dessa história de que ela poderia... uma- Várias coisas aqui a gente aprendeu hoje também. Mesmo na faculdade de cinema, a gente passa por muitas etapas e aprende bastante coisa. Mas o Nestor é um cara que é especializado nisso e agora o que acontece? Ele vai falar um pouco melhor para vocês. Mas está tendo uma retomada, apesar de a gente ter muitas câmeras digitais com excelente tecnologia, alguns filmes pedem para se utilizar câmeras de película. Por exemplo, e no Euforia, Brasil, né, Nestor? o Nestor é o cara... Sim. É o cara especializado, o maior especialista nisso, que hoje em dia vai para o set de filmagem, porque ele é o único ali que sabe manusear uma câmera dessa. Então, muitas vezes o fotógrafo, na formação dele, nem chegou a passar por uma câmera dessa. Mas quando vem uma demanda por esse tipo de equipamento, o Nestor entra em ação. Conta um pouco mais de como é esse seu processo de trabalho, Nestor. Eu já tive 28 Bolex dessas. Sim, você falou. A primeira vez que eu fui filmar
as primeiras vezes que eu filmei, eu tive acesso já à reflex modelo 3, a reflex modelo 4 de 35mm, 435, 535, 235. E aí eu ficava completamente apaixonado e chegava a sonhar assim, putz, quando que eu vou ter acesso? Será que algum dia eu vou conseguir ter uma câmera dessas? Mas na época era coisa de milhares e milhares de dólares, era uma coisa impossível. Até que um dia me aparece uma criatura com uma Bolex dessas em um filme para fazer uns B-rolls, né? Para serem inseridos B-rolls são no... detalhes, cenas não câmera B, oficiais, são a câmera B, né? Conta um pouco mais. umas brincadeiras ali. A Bolex tem vários defeitos dela são vistos como qualidade. Ela não tem por ela ser toda mecânica, tu pode às vezes enganar ela. Então ela não vai te manter exatamente o 24 FPS ultra preciso. Isso veio depois na evolução das câmeras com motor digital e com a evolução dos motores elétricos, que os caras botavam um cristal de sync que fazia com que ela fizesse 2397, 29, 30, 48 preciso. Ela não, ela tinha uma estabilidade que era suficiente para que tu utilizasse ela, mas ela não era uma câmera de extrema precisão. Ela é de um cinema um pouco mais rústico e precário, assim, mas ela é uma caixa de joia, um relógio suíço, assim. Quer dizer, é um defeito que vira efeito, é isso? Eu considero ela Pro maravilhosa, mas ela não era considerada por um cineasta que fosse rodar, já devem ter feito vários longos com Bolex, mas o cara ele ia dar preferência por pegar um modelo de 16mm a reflex, um modelo da Eclair, que é um modelo francês pré-Atom, né? Eu vi o cara com uma câmera dessas e eu falei assim, pronto, tá ali a minha oportunidade, eu preciso ter uma dessas, né? Quando você faz esse trabalho... Aí eu vou conseguir... Você já era contratado para ir no set fazer esse trabalho de cuidar das câmeras de película, nesse caso você também operou fazendo um B-roll, é isso? Não, na época eu era o vídeo assist e era comum, não existiam as câmeras digitais de alta definição, né? Uhum. Então eu, conforme o passo a passo da minha profissão, eu acabei migrando de Porto Alegre para São Paulo para ser vídeo assist, e o vídeo assist consiste em uma câmera de vídeo que é como se a gente acoplasse uma câmera de vídeo na Bolex, mas não é o caso da Bolex, seriam nas Reflex, e sai um sinal de vídeo para tu gravar os ensaios e poder ver o que tu filmou, para editar no filme, para o editor ver com o diretor de arte, para as pessoas para o set poder ver isso, o que foi feito, né? O que tá ali, né? Isso também já é uma coisa que veio nos anos 80, porque antigamente era... Só o fotógrafo olhava... Se tu quiser fazer o cinema raiz, cara, tu põe o olho na tua Bolex e só tu vai saber o que tu fez. E na verdade tu nunca vai saber o que tu fez, porque como ela é reflex, quando ela tá captando imagem, o shutter tá fechado. Então nenhum cineasta nunca viu o que filmou, sabe? Sempre foi divino o troço, não foi uma coisa... O cara falou, não, ele achou que ele tinha um controle. Se ele era bom, ele conseguia controlar. Mas aí veio essa câmera e você tava eu fui comprando sucata de Bolex. Em 2007, 2006, ainda eram muito utilizados esses modelos SBM, EBM. São modelos que são difíceis de encontrar até hoje. Ainda mais essa aqui está muito bem conservada, está num estado ótimo. E aí isso foi me levando a uma paixão que eu sempre tive por mecânica. E eu fui indo, o pessoal começou o cinema digital, as pessoas acabaram esquecendo dessas câmeras, eu mesmo. Eu fui progredindo, comecei a fazer segunda assistência de câmera, fiz por alguns anos, depois fiz um pouco de primeira assistência, comecei a direção de fotografia, agora estou começando aos poucos ainda estou começando sempre. E falei, cadê aquelas câmeras que eu não podia botar o olho e que todo mundo jogou fora e que é o sonho da minha vida?
tava tudo abandonada. Eu passei a pandemia, agora os últimos 3, 4 anos. Na verdade, a minha vida inteira foi um garimpo de câmera, né? Só eu fui tendo que adequar ou ao Orçamento. o orçamento ou ao esquecimento dos outros. Eu agradeço a todo mundo que abandonou todas as câmeras de cinema, porque se não fosse Tinha um vocês eu cara não de teria olho nela, nenhuma. Hoje eu tenho quase 20 câmeras de cinema, entre 35 e Super foi aí 8. que você percebeu essa brecha. Percebi a brecha e aí o cinema é uma cachaça, né, cara? Porque depois que eu tenho a câmera, eu já restaurava a câmera de estilo, porque na verdade nunca tive muito dinheiro para comprar os Mas equipamentos. também você prestava serviço, as pessoas levavam uma câmera para você e você começou a se Sim, especializar. comecei a me especializar cada vez mais, comecei a estudar muitas noites sem dormir, frequentar os grupos de internet, visitar as locadoras nos outros países, entrar em contato com as pessoas que também gostavam do que eu gostava. Fui convidado por um amigo para filmar em Los Angeles, falei, mas Los Angeles é legal e tem, mas vai ser que nem no Brasil, né? Aí quando eu cheguei lá, isso em 2021, eu vi que não era nada disso, que não era o que se achava no Brasil. Que o cara falou, não, aqui sai uma negativo praticamente, sai outra digital. Pau a pau. Talvez não seja Não pau a teve- pau, mas não assim, teve uma troca. aqui não saía mais nada, não tinha nem negativo da Kodak para vender. Se tu quisesse negativo da Kodak, tu tinha que pedir para alguém te enviar, aí passava pelo raio-x na alfândega, aí já velava o filme, aí não tinha revelação no Brasil, aí tu não conseguia não sei o que, aí... Meu curta, esse daqui da Noite foi Perdida, película. foi película 35mm, a gente fez na Cinecolor na época. Me formei em 2011. A FAP obrigava você a filmar em película, Mas- porque te obrigava a pensar mais no filme. É, E é legal, é diferente. O filme é teu, se escanear tá novinho, tá, né? tá, o que é o legal do negativo é que tu filma com a Bolex, se tu preservar bem teu negativo, tu fala, eu só tenho dinheiro para escanear 2K hoje. Aí daqui a 3 anos, e já existe um scanner de 16K, tu vai lá e tu vai fazer 16K do teu negativo, entendeu? A matriz tá lá, né? A matriz bem preservada dura 100 anos. Mas aí- Eu não tenho HD de 2000 da minha vida, eu já perdi tudo. Ô Nestor, e uma consideração para o pessoal que às vezes está em casa e não sabe, quando ia no cinema antigamente, que via ali a película rodando, aquilo ali é um copião, né? Então assim, só antes de concluir sua história, e aí depois você faz essa breve explicação também, você pegou e aí como foi essa especialização? Hoje, eu queria que você contasse hoje como é que tá qual o tipo de serviço que você está prestando hoje nos sets de filmagem, fora fotógrafo, qual é outro, Hoje, ou sua locadora, tudo? O segmento do processo foi o seguinte, depois, a desgraça que eu falei que é uma cachaça, depois que eu tinha as câmeras lindas, como tá essa aqui, restaurada, com a lente limpa, tudo, não adianta, tu vai querer enfiar um negativo dentro e ver se ela tá funcionando, até para eu me alimentar da história de que, mas eu sou um técnico bom ou eu só faço perfumaria e pinto as coisinhas Pra museu, né? para museu. E aí eu fui atrás de lote antigo de negativo e quando eu pegava um filme que eu ia fazer uma primeira assistência, eu colava no fotógrafo e falava assim, quer rodar em 16mm? Eu te dou a câmera e te dou a lata, tu vai me pagar só a revelação. Sempre a coisa da grana também, porque né? E a possibilidade de ter um set montado com uma luz, com uma coisa legal. Isso aí explodiu. Explodiu tanto que eu fui entrando em contato com a Kodak, demorei uns 3 anos para conseguir um contato que era realmente a pessoa que dizia o sim ou não para o negativo vir para o Brasil. Conheci o Stefano, que é da Runner Filmes, e Stefano Teixeira. E ficamos amigos. E aí, O que é Runner Filmes? Runner Filmes é o representante oficial da Kodak aqui no Brasil. Que legal. Que vende negativo Super 8, 16, 35. Será que ele dá um desconto pra mim porque ele tem o meu nome? Olha, cara, eu vou te dizer que Kodak é igual comprar Marlboro, cara. Era R$1.000. Eles não dão Quanto que era- desconto. quanto que era a Se eu latinha? ligar lá pedindo... Tem uma latinha aqui, quer ver? Pera aí, ó. Se eu ligar lá pedindo, falar assim, mas eu trouxe vocês pro Brasil, vocês estão aqui, o Stefano tá dando jeito, vocês estão conseguindo, as coisas estão funcionando. Eles falam, muito bem, continue Obrigado, assim. né? Ó, cara, tem uma latinha de 35mm aqui, ó. Ó, Essa a gente guardou de relíquia. Vale Essa- alguma coisa? vale, a galera de Steel tem rebobinado negativo Vision 2, Vision 3 vencido, Que é um look diferente, né? porque também a história se alonga.
conheci o Stefano. Eu, no momento, não estava capitalizado para poder pedir um lote suficiente para dar o start no negativo. Além de... o filme é perecível, eu teria que fazer um grande investimento e eu ainda tinha insegurança, né? A família do Stefano possuía lá uma importadora, para eles era um processo que era menos burocrático do que seria para mim, né? E ele fez a aposta e tá dando muito certo. Então ele traz a película e você tem uma... Ele traz a película, eu tenho as câmeras. Então, por exemplo, assim, Nestor, se hoje eu sou um produtor, um diretor de cinema, estou fazendo um comercial... Eu virei o técnico referência no Brasil para filmar com película, com negativo. E se eu não quiser fazer, por exemplo, vamos supor, é arriscado, o cliente não topou, mas eu quero dar um gostinho para ele de como ficaria algumas cenas, até mesmo mesclar. Como é que eles fazem? Entram em contato com você? Entra em contato comigo, cada projeto é um projeto, né? A gente pode adequar tanto o equipamento, às vezes a pessoa imagina que ela tenha que fazer em 35 e que tem que ser com a 435, que é um modelo bem evoluído e que tem um custo mais elevado a diária. E aí, vendo a demanda do cliente, a gente consegue encaixar um equipamento que muitas vezes não precisa ser aquele. Legal. Você acabou de falar que fez uma campanha internacional grande aqui agora. Sim, com o Fernando Nogari na Iconoclast, com a Rina Yang fotografando. Ela fotografou também uma parte da série Euforia. Que demais, cara. Então, assim, hoje eu quero botar uma película no meu filme, entre em contato com o Nestor. Então, a gente vai fazer, desde se eu quiser fazer o filme filmando um pouco em iPhone, um pouco em 16mm, um pouco numa Red, tudo... Eu acho que é válido por várias questões. Eu não sou saudosista, a volta do negativo para mim já foi concretizada. Algumas pessoas às vezes achavam que eu acreditava que o negativo ia voltar a ser o que... Não tem a necessidade, isso não existe. O mercado é uma ferramenta a mais. É uma ferramenta estética. É uma Digamos ferramenta até assim, estética. Né, uma coisa interessante que quando surgiu essa câmera, ela teve um papel social naquele momento. Sim. Hoje ela tem um outro papel, mas Sim. você não precisa abandonar uma coisa quando surge uma nova. Então isso é muito bacana. E o seu jeito de trabalhar também, não é porque você trabalha como fotógrafo, você pode trabalhar com uma câmera digital, uma câmera analógica. Claro, com certeza. E isso que você está oferecendo no Brasil, acredito que você é a única pessoa que está criando esse tipo de oportunidade. Como locadora de analógico, sim. É uma coisa fantástica, né? Porque você volta a abrir portas, volta a abrir uma nova possibilidade e até resgatar profissionais e técnicos do mercado Claro. que por alguma razão no momento acabaram perdendo o bonde, tem uma janela muito grande para eles voltarem a ativar aí e entregar coisas novas para o público, para o consumidor e também para o cliente. É uma reeducação, né? É uma reeducação. Demais, Faz cara. muito bem, é saudável. Eu gostaria, e não precisa pegar a câmera comigo, não estou aqui pedindo. Todos são muito bem-vindos na locadora, mas assim, experimentem porque faz bem para todos, nem que seja com uma Super 8. Você pega uma Super 8 e faça o final de ano da sua família, um cartuchinho. Se tu rodar com Super 8 e revelar bonitinho, tu vai querer rodar com a 16, tu vai querer rodar com a 35. Eu tô reensinando. Sim. É muito maluco que no filme, quando tu tá rodando, normalmente, quando tu tá com a digital, todo mundo já tá habituado, já vê tudo, as pessoas ficam muito mais seguras e elas estão com o celular na mão. É uma emoção positiva. Quando roda a câmera de 35 no set, fica todo mundo assim, ó. As pessoas ficam mudas. Porque obriga as pessoas a prestarem muito mais atenção, se dedicarem mais. Não pode ficar repetindo o take. O negativo 35 minutos, ele custa $1 o segundo, né? Uma lata dessas tem 4 minutos. Imagina a responsabilidade, tu botar uma lata dessas dentro da câmera, mandar essa lata para Londres, mandar essa lata para Nova York, mandar essa lata para Hollywood, para Los Angeles. E aí o diretor de arte não prestou atenção e esqueceu não sei o que apagado. Quando existia a revelação aqui no Brasil, era muito mais fácil. Conforme tu ia rodando o filme, tu já ia mandando pro laboratório teu negativo. Em algumas horas tu já tinha uma resposta para tu saber se estava tudo certo e tal.
pro fotógrafo também ter segurança. E mesmo assim, eu acho que por isso que os fotógrafos brasileiros desistiram do negativo. Porque eles passavam um sufoco nervoso, era para quem era muito bom mesmo. E aí tu, num ritmo publicitário, imagina a responsabilidade. Por isso que as pessoas infartavam no filme. Agora, uma coisa interessante que você está falando, Nestor, que assim, essas câmeras, quando saíram, dá aqui para mim, por favor. A possibilidade seria hoje, por exemplo, de um iPhone, que você permite as pessoas terem muito mais acesso a um equipamento e contar suas histórias, né? Sim, sim. Então, a tecnologia vai evoluindo. Daqui a um tempo a gente não vai saber qual vai ser a próxima. Quando essa câmera existiu, jamais pensaria que ia ter que existia um iPhone, Sim. que ia caber no seu bolso, e que isso aqui na época era bem pequena. Então, a gente nem imagina qual vai ser as próximas tecnologias que vêm por aí. E, Nestor, cara, quero te parabenizar. Realmente, assim, sensacional o seu trabalho. Se alguém quiser fazer película, esse é o cara. Contem comigo e não necessariamente somente para locações, dúvidas que vocês tiverem, se quiserem conhecer o espaço, os meninos vão postar o endereço. A gente vai lá fazer uma visita no Nestor para mostrar para O vocês. espaço abriu agora essa semana, então eu ainda estou organizando as mídias Então, sociais. quando estiver pronto, a gente vai lá, correto? Já tá, para visita já tá pronto. Então beleza, para vamos visita lá tá mostrar pronto. e a gente vai entender melhor como funciona de perto essas máquinas sensacionais aqui que criaram vários gênios aí do cinema. Eu já trouxe fizeram. um Que é? um presentinho para vocês. Ô louco, é o que eu tô pensando que é? É o negativo dessa câmera. E louco. depois você Caraca. tu grava um detalhezinho. O Del daqui, ó. Esse Dá pra pegar? Leva lá, ó. Dá pra pegar? leva ali pra ver qual é a data dele. 1967, meu pai tinha 7 anos. Obrigado, meu velho. Valeu. Imagina. Porque a galera tem uma dúvida muito grande quanto a essa questão de que se a espessura do carretel é a mesma do 16mm, então eu posso usar ela com 16mm. Não, infelizmente, esse filmezinho foi descontinuado, eu acho que na década de 70. Esse é um dos últimos, 1967. E ele tem a perfuração, que é onde o filme ele é tracionado dentro da câmera. A perfuração é muito mais próxima do que a perfuração do 16mm. Então, infelizmente, eu não recomendo. E é um Kodachrome, que é um dos filmes mais lindos que eu já vi. Quem quiser ver como é que é um Kodachrome, assiste o Mágico de Oz. Não é... Hoje em dia temos o Ektachrome, mas o Kodachrome é uma coisa absurda. Olha que louco isso, ele dá as instruções. Se é um dia de sol, use o diafragma 11. Ele vem com a bula. Chama a bula do filme. Ele qual câmera é essa? Câmera fotográfica? A Pro8 em Los Angeles, eu não tenho certeza, e talvez tenha algum coletivo na Europa que ainda pega o negativo de 16 e refaz as perfurações. Mas é um custo tão elevado. Caraca. Vocês podem arriscar, mas... E sai em 8, depois quando tu for digitalizar, tu vai dividir o frame para um experimento Você acha que isso aqui, se colocar de nessa arte, câmera, vai dar alguma não, coisa? porque Nada? o ISO é muito baixo. A gente calcula que a cada 10 anos perde um stop de ISO. Caraca. Esse aqui, eu acho que ele asa 25. Putz. Nossa, Ou seja... Hollywood, você pra sol bombando ali. Mas Não, você vai na eu Los acredito que vocês devam fazer Uma caixinha. uma caixinha de acrílico. vamos fazer. Porque isso aqui fechado de 67, obrigado Juliano Lopes. Eu sabia que ia ter um bom destino esse presente que tu me deu, eu vou deixar com os meninos. Muito obrigado. Eles são os merecedores. Obrigado. O Spielberg já te mandou um abraço também e aprovou o projeto deles. Cara, vamos fazer aqui então assim, vamos deixar ele em pezinho aqui, um do lado. Mas se a gente for encontrar o Spielberg e filmar, levar pra ele testar, pra lembrar da infância Existe, dele, existe. podemos colocar pra Claro. ver se rola? Esse aí não vai rolar. Vai ficar muito escuro. Esse aí, não, ele não vai nem imprimir, Mas não imprime, não vai imprimir nada. Mas tem um que dê pra usar essa câmera, não dá mais. Eu já vi, eu só não tenho certeza se hoje, no dia Já 6 de fevereiro. 6 de fevereiro de 2023. 2023, ainda existem lotes. Mas eu acredito que sim.
A gente vai Se eu pesquisar. descobrir, vamos ver se a gente acha. Quando meu. tu for lá na oficina para complementar o vídeo, se entrar nesse mesmo vídeo, a gente já vai ter a informação para passar para hein? vocês. Aí já pensou? A gente leva lá a câmera e fala, ó, aqui ó, a câmera que você usou, Spielberg, tenta mais um play aí, ó. Quem sabe, né? Nada, tu vai, depois que ele soltar a câmera, tu pega com a luva e já põe, né? Professor, muito obrigado, cara. Eu que Obrigado agradeço. Parabéns aí Eu pelo agradeço trabalho, vocês, que agradeço venham muitos muito. frutos positivos para você. Para todos aí, nós, e para muitas todos que coisas estão de película, assistindo, um ótimo ano para todos. Obrigado. Fotinho ali pro final. Show.